uma coisa que tem se normalizado bastante são as casas de aposta. Seja lá como você chama, casa de aposta, jogo do azar, tigrinho, blaze, bet, independente. Por mais que eles tenham uma roupagem diferente, todos eles têm o mesmo intuito, que é te enganar e te roubar. E o pior disso tudo, pra mim, é que elas estão sendo normalizadas. Antigamente, se você quisesse levar um tapa na cara e ser roubado, era um pouco mais difícil. Mas hoje é basicamente você puxar o celular, entrar em um site ou em algum aplicativo e ser roubado. Isso não dá pra aceitar. As pessoas estão traçando isso como algo normal, como se ser roubado fosse algo bom. E por mais que muitas pessoas surjam falando que foram lesadas e que foram prejudicadas, as pessoas continuam acessando e entrando como se na vez delas fosse acontecer algo diferente. Jogos de azar são um câncer para o nosso país e eu acho que todos que estavam envolvidos nesses esquemas deveriam ser penalizados. E eu sei que alguns já estão pagando por seus crimes, mas eu ainda acho que é pouco, pois na hora de lesar as pessoas, eles nem se importaram em divulgar essas casas. Isso é muito revoltante, mas infelizmente eu sei que ainda assim os brasileiros não vão mudar os seus pensamentos. Mesmo com influencers sendo desmascarados, muitos continuam apostando e idolatrando essas figuras. A Deolane mesmo é um exemplo disso. Ela foi simplesmente presa por lesar e cometer crimes, e ainda assim existem pessoas indo para portas de presídios fazer protesto para que ela seja solta. Simplesmente intancável. E isso tem um impacto absurdo, não só economicamente falando, mas também intelectualmente. Eles acabam por imbecilizar o país, deixando as pessoas cada vez mais burras, sem pensamento crítico ou entendimento lógico da realidade. Isso abre margem para pessoas mal intencionadas que colocam na cabeça do brasileiro médio que enriquecer é algo fácil, assim alienando as pessoas e fazendo elas acreditarem que buscar por facilidades é o melhor caminho. E isso é muito prejudicial, pois ao incentivar a busca por facilidades, as pessoas acabam por aceitar propostas rasas e simplistas, o que faz com que mais e mais pessoas acreditem que simples promessas de políticos ou de qualquer pessoa que seja pode sim se tornar realidade, com a crença de que é possível porque sim, sem que as pessoas ao menos analisem fatores econômicos ou sociais. E bom, em comparação com os vícios, jogos de azar têm basicamente os mesmos efeitos de drogas, assim como a pornografia, o álcool, o cigarro e outras drogas mais pesadas. Esse vício leva à perda de autocontrole e à destruição pessoal. Com o tempo você não só perde o autocontrole, como a sua família, os seus bens e até mesmo a sua própria vida. Isso só se intensifica aqui no Brasil, onde muitos repudiam o conhecimento e o esforço, o que contribui mais ainda para a popularidade desses jogos de azar e do enriquecimento fácil. Se você observar, o Brasil é um dos países que mais sofre por conta de jogos de azar. E com certeza você conhece alguma história ou alguém que acabou apostando tudo e perdeu nesse mundo de apostas, o que escancara mais ainda o impacto devastador nas finanças e na vida. E essa cultura de rejeição ao esforço é prejudicial, porque as pessoas buscam em massa atalhos que não levam à progressão real. E bom, eu mesmo sei de um caso de alguém que é relativamente próximo à minha família, que acabou apostando o próprio salário e perdeu tudo nessas casas de jogos de azar. Imagina, você ralar um mês inteiro para no final todo o seu esforço ir por ralo abaixo. E para que não pareça que eu esteja tirando essas coisas da minha cabeça, eu vou fazer o que eu sempre faço: usar a Bíblia como um dos pilares para as coisas que eu estou falando. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E aqui vemos o que lá no princípio o próprio Deus já tinha nos ordenado a comer e desfrutar do nosso próprio suor. E como eu havia dito no meu último vídeo, quando eu falo sobre trabalho, eu não estou me referindo a penar debaixo do sol, mas sim a se esforçar, abrir o próprio negócio, ralar para passar uma faculdade, se empenhar em um projeto pessoal. É desse tipo de esforço que eu estou falando. E com certeza apostar em casas de azar não é um deles. E essas casas de azar utilizam um método de criar uma ilusão de controle e de riqueza,
o que geralmente resulta em perdas e frustrações. Elas te enganam, fazendo você acreditar que você vai conseguir virar, você vai conseguir acertar, dessa vez vai liberar a carta e você vai conseguir ficar milionário. Algumas pessoas tratando até mesmo jogos de azar como algum tipo de investimento, como um tesouro direto ou até mesmo criptomoedas, como se eles fossem conseguir algo sólido apostando. O que só mostra o quanto esses jogos conseguem manipular a mente das pessoas. Provérbios 13:11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho a aumentará. Que vemos com mais clareza a desaprovação de Deus a métodos de riqueza fácil. Essas riquezas vãs que provêm de jogos de azar ou qualquer outro meio desonesto não se sustentam. Deus valoriza o fruto do trabalho duro, do esforço e da dedicação. Isso está muito longe de qualquer promessa de ganho fácil. O problema é que quanto mais você busca por atalhos, mais distante você fica de algum progresso. No fim das contas, essa mentalidade de ganhar sem fazer nada é uma ilusão. Isso só corrompe os valores da sociedade, deixando o nosso país cada vez mais pobre. A busca por ganhos fáceis, independente do que seja, de dinheiro ou até mesmo de prazer fácil, é só um reflexo da falta de propósito que o mundo se encontra. Eu peço que você que ainda acredita em jogos de azar, reflita só um pouco. Ao invés de você buscar por atalhos, que tal seguir o caminho que realmente vale a pena? O caminho que é árduo? Sim, mas pelo menos é gratificante, como está escrito em Eclesiastes 5:19. A todo homem a quem Deus deu riqueza e bens, lhe deu poder para delas comer, tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Esse é o verdadeiro presente divino, poder usufruir do que você conquistou com integridade, com seu esforço e com fé. Enfim, que possamos lembrar que o que realmente enriquece na nossa vida, no fim das contas, não é só o dinheiro, mas a forma como vivemos, as nossas escolhas e principalmente o quanto nos aproximamos de Deus. Afinal, de que vale ganhar o mundo todo e perder a própria alma? Não querer se esforçar para conseguir aquilo que almeja é um dos grandes problemas do homem que não tem masculinidade. E é exatamente sobre isso que eu falo nesse meu outro vídeo. Caso você tenha algum interesse, passa lá. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.